Salve patriotas! Hoje o tema é sério, muito sério. A liberdade de expressão no Brasil está sob um ataque. Hoje vamos acompanhar um vídeo da Bárbara do canal Te Atualizei, onde ela escancara o que está acontecendo nas sombras da Suprema Corte Brasileira, a censura prévia, leis distorcidas e um judiciário que agora decide o que é verdade. Então acompanhe aí esse vídeo, preste atenção no que ela está dizendo, porque Brazuela não é mais uma piada, pessoal. Brazuela é uma realidade. Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo o máximo que puder. E bora lá acompanhar esse vídeo. Mulher foi condenada a 10 anos de prisão após criticar governo nas redes sociais. Sentença reforça clima de repressão sobre o regime, que usa a lei contra ódio para perseguir opositores. Se eu te dissesse que isso aconteceu no Brasil, você não iria se assustar e provavelmente achar bem plausível. Mas na verdade isso aconteceu ontem, na Venezuela, onde uma lei criada para acabar com o discurso de ódio virou arma na mão do regime do Maduro para perseguir desafetos políticos e acabar com a oposição. Viu? Eu disse que Brazuela era real. A Suprema Corte Brazuelana se reuniu e decidiu que a partir de agora a regra do jogo, que foi discutida e determinada pelo Congresso, aqueles que podem de fato fazer leis, mudou. E Barroso disse, com a cara mais limpa do universo, que não, a gente não legislou não. Que isso? Foi dito apenas que uma solução foi produzida. Já o Toffoli chorou. Tipo, real, chorou mesmo. Ao fim da nova lei criada pela Suprema Corte, Jorge Bessias, sim, do áudio da Dilma, disse que a decisão do STF sobre redes é histórica e que atende nossos pedidos. Nossos pedidos, no caso do governo Lula, que é onde o Bessias trabalha. Ah, é para salvar as criancinhas e os idosos dos golpes promovidos nas plataformas, eles disseram. Só que quarta-feira o Alexandre deixou seu comentário dizendo que redes sociais têm um viés político e um modelo perverso. Uma grande preocupação com o viés político das plataformas. Isso vai bem de encontro com a manifestação da Gleisi Hoffmann, onde ela deixou claro, tempos atrás, que a esquerda iria continuar sendo massacrada nas redes se elas não fossem regulamentadas. Então, isso aí de salvar a esquerda nas redes sociais e salvar as criancinhas e os idosos. Eu vou detalhar para vocês o que a Suprema Corte definiu no fim da tarde dessa quinta-feira e que muda bastante a forma de comunicação na internet. Pelo medo, é verdade, mas muda. Só que fica aí que eu também vou te mostrar como isso não vai acabar bem, inclusive para a própria esquerda. Só que para eu te explicar de uma forma que você compreenda o que aconteceu, eu preciso dar contexto. E para isso eu vou usar uma matéria do próprio STF que em março desse ano nos anunciava. STF e UNB lançam um livro sobre desinformação e futuro da democracia. Obra tem artigos de ministros do Supremo e especialistas em diversas áreas. E aqui vai a minha interpretação, beleza? O livro está disponibilizado para que você baixe de forma gratuita e que você faça a sua interpretação. Mas eu já te adianto, meu amigo. Coragem. Então, esse livro aí já exaltava a Suprema Corte como uma guardiã da democracia digital por ser uma combatente das fake news, do discurso de ódio e da desinformação. Há 4 anos atrás, Toffoli já dizia... É um tema, quem é o editor disso? E nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira. E ontem essa frase se materializou. Eles se tornaram os editores da internet de forma autodeclarada e sem nenhum voto do povo. O texto, que de novo está disponível no site do STF, diz que o combate à desinformação é necessário contra grupos radicais. E presta muita, mas muita atenção nesse trecho, porque ele é muito explícito. Abre aspas. É possível também que o CID, que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que tem como logo um olho, que lembra muito o olho da capa do livro 1984, aquele que tudo vê e tudo derruba, comandada pelo TSE, inaugurada pelo TSE, cumpre um papel de dissuasão, ou seja, diante da possibilidade de responsabilização dos que cometam crimes pelas redes sociais,
em uma escala jamais antes vista e com um grau probatório acurado, as redes de ódio podem ou mitigar a sua atuação mais agressiva ou buscar formas alternativas de disseminação de propaganda ilegal. Agora se liga nesse trecho, que coisa maluca! A dissuasão deve ter efeito, sobretudo, na sedução que o extremismo exerce sobre candidaturas de partido de centro-direita, que muitas vezes são capturadas pelo discurso extremista como forma de ganhar adesão eleitoral mais ampla, principalmente quando tem como principais adversários partidos de esquerda. Fecha aspas. Ou seja, o texto deixa claro que quando partidos de centro-direita começam a se aproximar de pautas consideradas extremistas, o CID deve frear essa onda. Afinal, a direita vai estar sempre no lado oposto da esquerda. Que é santa, tá? Janones, que admitiu rachadinha, tá aí, deputado, fazendo vídeo acusando o Nicolas de ter votado pelo aumento da conta de luz, quando ele mesmo votou para que isso acontecesse. Isso é absurdo em tantas camadas porque cria uma espécie de centralismo eleitoral disfarçado. O judiciário se colocando como porteiro da pureza democrática e a direita como um vício que precisa ser combatido. O livro também fala sobre educação midiática e alfabetização digital. E, novamente, os editores do Brasil já deixam claro que eles precisavam ensinar você a pensar corretamente. O que não é nenhuma surpresa, já que em setembro do ano passado, Barroso disse que o seu legado será a total recivilização do país. O ministro da Suprema Corte está apenas nos recivilizando, viu, galera? E dentre muitas outras passagens que poderiam ter saído diretamente do livro 1984, esse livro do STF ainda diz que a CID é um incentivo às outras pastas ministeriais do governo para que eles estruturem centros iguais, implementem coisas iguais. Ou seja, o texto está incentivando a se criar um setor de monitoramento na pasta da economia, na pasta da saúde, da educação, só não se esquecendo que a CID tem como foco barrar a sedução das pautas extremistas da direita. Beleza? E com esse contexto regulatório que não inclui salvar as criancinhas e os idosos dos golpes na internet, chegamos ao dia de ontem, onde por 8-3 o Supremo decidiu tornar inconstitucional de forma parcial o artigo 19. E é agora que eu te explico o que muda. Como é que vai entrar a censura? Sim, censura? Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Até ontem, para remoção de conteúdos, era necessário que um juiz fosse acionado e decidisse a questão, se removeria ou não tal conteúdo. Mas agora as plataformas serão culpadas por antecipação, podendo ser responsabilizadas por postagens mesmo sem ordem judicial. As Big Techs terão que se tornar fiscais da verdade, e se não tirarem do ar por conta própria um post problemático, dançou. E galera, quando eu falo de posts problemáticos, eu não tô falando sobre pornografia com menores, incitação a tirar a vida de outras pessoas, golpes ou coisas do tipo. Isso tem que tirar mesmo sem ordem judicial e as plataformas já exerciam essa automoderação. Só que eu tô falando coisas do tipo desinformação em massa. Um exemplo, o vídeo do Nicolas sobre o Pix, que bateu mais de 300 milhões de views. O governo alegou que o Nicolas estava espalhando fake news. A Globo afirmou isso, que o vídeo do Nicolas continha desinformação. E como atingiu muita gente, em massa. Só que nós sabemos que não existia nenhuma mentira naquele vídeo. E aí fica a dúvida de como que fica. A partir de agora, se o governo notificar extrajudicialmente a plataforma alegando desinformação e dando seus argumentos que eles acreditam serem verdadeiros, o vídeo teria que ser derrubado? Na dúvida, a plataforma vai derrubar sim, senão ela mesma será punida. E esse é o ponto em questão, a subjetividade do que é desinformação, já que estamos na era da pós-verdade. O que você escuta nem sempre é a verdade absoluta. Muitas vezes é só uma opinião, porém em outras é só uma narrativa. As narrativas agora terão peso de verdade? Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso
que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. As redes também terão que criar regras internas e apresentar para o Estado o que elas estão fazendo para atender à ordem da Suprema Corte, tipo relatórios anuais, regras revisadas, canais de denúncias e representantes no Brasil. E essa eu não entendi. Isso já não existia? Porque várias decisões já foram tomadas alegando que era lei no Brasil que as plataformas tivessem representantes legais em solo brasileiro. Se essa lei já existia, por que colocar de novo? Ou será que ela não existia? Pois é, fiquei meio que na dúvida aqui. A Suprema Corte também criou o dever de cuidado. Mas que jossa seria essa? Aparentemente, a ideia é que as redes sociais têm a obrigação de agir ativamente, ou seja, elas mesmas cometerem a censura das publicações para evitar a propagação de conteúdos que o STF considere, abre aspas, manifestamente ilícitos ou danosos à democracia e aos direitos fundamentais. E aí eu lembrei de outra fala que explica muita coisa. E eu sei, muita gente fala que, ai, Bárbara, eu não consigo ouvir a voz dele. Mas, meu amigo, você tem que ouvir, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. As redes sociais, instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com um discurso de ódio, com um discurso misógino, com um discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Aí a gente volta lá na parte do conteúdo danoso à democracia. Alexandre deixa claro que a extrema-direita, com seu discurso, corrói a democracia. Então você já pode imaginar quem será a maioria punida pelo dever de cuidado das redes, né? Spoiler, não é o Janones. E galera, essa parte é extremamente perigosa porque abre leque para absolutamente tudo. Num outro exemplo, a Erika Hilton tomando um esculacho nas redes sociais porque contratou 2 maquiadores como assessores. Só que ela tá alegando que ela tá sofrendo ataques homofóbicos. E aí? O que vocês acham que as plataformas vão fazer? Com medo de serem punidas, elas vão retirar os conteúdos. Outro ponto colocado como crime a ser barrado pelas plataformas: tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais. Então, se eu começar a militar pelo impeachment do Lula, eu tô tentando restringir o exercício de um poder constitucional? E se eu quiser pedir o impeachment de um ministro do STF? Eu ainda vou poder fazer isso nas redes? Será que as plataformas vão ficar com medo de serem punidas e derrubarão meu conteúdo? Outra coisa, é crime atentar contra as eleições. Tá, ficou bem vago, que não pode falar das caixas mágicas, mesmo sem nenhuma lei que determine isso, já é um fato. Questionar o processo eleitoral também, nem se fala. Coisas normais em qualquer democracia podem ser encaixadas como atentados contra as eleições em Brazuela. E provavelmente também serão imediatamente derrubadas. Porque o tal do dever de cuidado deixa claro, ou a rede social resolve, ou o Estado vai cair de pau na rede social. A censura privada, terceirizada, está instituída. E isso é fato. Olha só, STF ignora Congresso e terceiriza a censura.
O STF também chegou a mencionar que, na dúvida, um órgão poderia decidir a respeito da postagem. Que órgão seria esse? Eles ainda não disseram. Ainda. Talvez eles criem uma CID para cada tema, assim como foi sugerido no livro que pretende salvar a democracia. Mas não é legislar não, viu? É só solução temporária até que o Congresso faça exatamente o que o STF quer que seja feito. Juro pra vocês. A sessão foi encerrada com o apelo da Corte ao Congresso que legisle sobre o tema. Só que o Congresso já legislou. O Congresso fez o Marco Civil da Internet, que o STF acabou de modificar. Então não é legislar aí, Congresso. Seria mais um faz o que a gente tá mandando. Foi isso que eu entendi. Mas o que nós devemos entender é que, por mais que fique claro, pelo menos para mim, na minha interpretação, de que essas medidas estão sendo tomadas numa tentativa de frear a direita no ano que vem, que é ano eleitoral e é onde nós somos a maioria, nas redes sociais, eu enxergo claramente o acuse-os do que você faz e o chame-os do que você é. Falando agora por mim. Todos os dias eu sou extremamente atacada nas redes sociais. Mas assim, galera, com palavras chulas, pesadas mesmo. E o STF decidiu, em síntese, que discurso de ódio contra mulheres é crime mega digital. Abre aspas. Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Esse crime é passível de remoção via ação extrajudicial. É só eu pegar a postagem e notificar a plataforma que ela vai ter que apagar. Então, venho informar aos que me xingavam livremente pela internet que esse tempo acabou. Eu juro pra vocês, os meus advogados vão emitir quantas notificações extrajudiciais por dia forem necessárias. Nem que eles passem o dia inteiro fazendo isso. Definitivamente não é o que eu queria, mas eles quiseram assim. E aqui eu tô falando do meu caso, mas um idiota te chamou de nazi? Faz a notificação extrajudicial. Te imputou algum crime como a esquerda faz a torta e a direito? Meu filho, só vai. Na minha opinião, deveremos mostrar que o Fachin estava certo quando disse não concordar com o remédio que a corte queria aplicar. Se a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, vamos inundar as plataformas de notificações porque motivos nós sempre tivemos. A gente só não fazia. Nós sempre aceitamos sermos ofendidos de forma muito passiva, só que não mais. O resultado de tudo isso, o Google já anunciou. Essa mudança na legislação pode impactar a liberdade de expressão. O resultado é esse, nós já sabemos, isso já está decidido. Mas se nós não deixarmos que seja instrumentalizado apenas pela esquerda e que comecemos a ir para cima, em breve, quem sabe, as matérias não comecem a mostrar a revolta da esquerda por postagens derrubadas. Quem sabe não veremos a esquerda gritar que está sendo censurada pelo instrumento que ela mesma ajudou a construir. Parece viagem para você? Porque assim, não tem saída mágica, não tem o que fazer. Já foi, galera. Já era. E a única coisa que eu vejo que podemos fazer nesse momento, e eu espero de coração que todos vocês façam, foi agredido com discurso de ódio, viu uma desinformação, reúne as provas e faz uma notificação extrajudicial. O que nós podemos fazer agora é fazer o pseudo-remédio se tornar o que ele de fato é, um veneno. Mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. E por hoje eu vou ficar por aqui, já que no próximo vídeo eu volto com as atualizações dos processos em Brazuela ou Alexandria, já nem sei mais. Portanto, curte esse vídeo para que mais pessoas saibam o que aconteceu, mas não deixa de se inscrever para não perder as cenas dos próximos capítulos que, para variar, em nossa República Democrática Brazuelana, foram lamentáveis. Mas que não passarão sem consequências. Independente do que eles fizerem, ano que vem nós faremos a maioria no Senado, vamos eleger o presidente, e do jeito que a Câmara tá, a gente vai lá e ocupa também. Aí teremos, enfim, o remake da saga Para Salvar a Democracia, versão 4K.
Ser resiliente é difícil, ser paciente também. Mas aguenta aí. Tá quase. Combinado? E já que você ficou até aqui... Pra gente construir um Brasil com liberdade para as nossas próximas gerações, precisamos trazer mais gente pro nosso lado da trincheira. É por isso que eu quero te convidar para entrar pra minha família. Com seu apoio, a nossa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas. Enquanto a grande mídia atua como uma rede estatal da comunicação do governo, os vídeos do Te Atualizei são assistidos por cerca de 700 mil pessoas todas as semanas. O nosso trabalho de formiguinha está competindo com unhas e dentes contra as invencionices oficiais que são divulgadas pelos jornalistas. Por isso, a gente entende o desespero da turminha das trevas em regulamentar o que a gente pode ou não dizer na internet. Nós estamos construindo uma força cultural capaz de desafiar a censura que foi colocada no Brasil. Se você quiser ser o meu sócio, meu parceiro nessa jornada que apenas começou, eu te convido a entrar para minha família. Na família Te Atualizei, você vai receber acesso a todos os meus documentários e vídeos exclusivos que nunca foram postados em outro lugar. Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a melhor família da internet. Juntos, a gente consegue. Beijo. Galera que apoia o meu trabalho assinando o teatualizei.app. Você já foi lá e descobriu que o aplicativo virou uma rede social onde você pode fazer postagens e trocar ideia com a galera da família que pensa igual você? Além, claro, de, em troca desse super apoio, você receber conteúdos exclusivos para passar raiva na maioria das vezes, é verdade. Mas com aquela pitada de humor que o momento permitir. Com 10 esbanjas por mês, você faz toda a diferença por aqui. E eu sou absolutamente grata pela força que vocês me dão. Porque a gente tem medo sim, mas a gente vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque o presente é deles. Mas o futuro é nosso. Só vem revisionismo histórico. Só vem. E pra galera que não gosta de renovar a assinatura, tem o plano vitalício, onde você leva de brinde esse copo mega exclusivo que não traz o amor da sua vida em 3 dias, mas espanta a prima de cabelo azul do churrasco sem que você precise abrir a boca. Testado e aprovado com sucesso. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Alexandre vai manter o Câmara preso até ele delatar? E a OAB? Vocês acham que vão fazer alguma coisa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!